Boa noite, irmãos e amigos. Sejam bem-vindos a mais um culto da Igreja Batista Regulado Valentina. Lembramos que, por motivo da pandemia, os cultos têm sido realizados de forma virtual, online. Então, você é nosso convidado para participar desse culto ao Senhor. Vamos iniciar o nosso culto com uma oração. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer pela tua bondade, pela tua misericórdia. Pedir ao Pai que o Senhor possa estar nos protegendo, ó Deus, através desses dias maus, dessa doença horrível, Pai, que tem assolado a nossa nação e ao mundo inteiro. Que o Senhor possa estar cuidando de nós, ó Deus, que o Senhor possa estar nos abençoando, nos protegendo. Pedimos, ó Pai, em especial por esse culto, que possamos estar com a mente voltada, ó Pai, para Ti, através dos louvores que vão ser entoados e através, ó Pai, da pregação que vai ser trazida pelo pastor Gildo. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem nos feito e que possamos, ó Pai, estar orando, ó Deus, para que tudo possa se normalizar o mais brevemente possível. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Antes de iniciar os louvores, peço a todos que, enquanto toco o prelúdio, os irmãos possam entrar em espírito de oração para o nosso culto. Vamos iniciar os louvores com o hino número 469 do canto cristão, Corajosos. Um pendão real vos entregou o rei, a vós soldados seus, corajosos, pois de tudo defendei, marchando para o céu. Pois sejamos todos a Jesus leais e a seu real pendão, os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguer o seu pendão.
Continuando os louvores, agora vamos cantar o corinho Hoje é tempo de louvar a Deus. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita o seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar. E sua glória encherá esse lugar. Vem louvar, sim, vem louvar. Vem louvar, sim, vem louvar. No meio dos louvores, Deus habitar. E é seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá esse lugar. Vem louvar, sim, vem louvar. Vem louvar, sim, vem louvar. Vem louvar. Louvaremos agora com o hino número 385, Louvor. Vem
Teremos agora um momento missionário. Boa noite, irmãos. O momento missionário de hoje é sobre o pastor Elias Júnior e sua família. Eles estão servindo ao Senhor lá em Portugal. Na carta que ele escreveu, ele começa assim: Tempos de adversidades e provações servem para nos aproximar de Deus, pois nos ajudam a lembrar da brevidade e fragilidade da vida humana. Vida esta que foi concedida como um presente do Criador, imaculada pelo pecado original do nosso patriarca Adão. Com a primeira tragédia ocorrida no Jardim do Éden, podemos sofrer com o pior de todos os males, a saber, separação do nosso Criador, que ocorreu com a expulsão do primeiro casal. De lá para cá, o Eterno Senhor tem concedido uma segunda chance aos pecadores, que se concretiza com a fé na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem crê em Jesus como seu Deus, Senhor e Salvador, e se arrepende de seus pecados, suplicando a Deus pelo seu perdão, recebe a vida eterna, e o perdão de todos os seus delitos contra a santidade de Deus. No decorrer da carta, ele fala que, diante dessa pandemia, as únicas oportunidades que ele está tendo de falar sobre o testemunho de Deus está sendo quando ele vai no supermercado ou na farmácia. Então, ele fala que aproveita esses momentos para estar falando às pessoas sobre Deus. Ele fala também que está tendo cultos na casa dele, né, com a sua família, e também ele está aconselhando aos irmãos da igreja, mandando devocionais através do WhatsApp. Ele termina a carta assim: Vale a pena destacar que, apesar de tanta tristeza que esse momento nos proporciona, servirá de um aviso que estará em nossas mentes por muito tempo, que a morte vem, e que, por mais arrogante e presunçoso cada ser humano possa ser, um dia estará diante do juiz de toda a terra e lhe prestará contas de todos os delitos que cometeu a toda uma vida de incredulidade e pecado. Deus oferece a cada pecador uma segunda oportunidade de salvação. E o momento presente é o tempo em que Deus conclama aos homens que se arrependam de seus pecados e voltem-se para Jesus Cristo, que os apacentará como ovelhas de seu pastoreio. Agradecemos aos irmãos pelas incessantes orações e sacrifício de amor por missões. Deus há de vos recompensar. Muito obrigado. Pastor Elias Júnior, Priscila, Josué e Isabela. Uma família a serviço de Jesus Cristo. Ele faz aqui alguns pedidos de oração em algumas áreas e eu peço que os irmãos possam estar orando no decorrer da semana também e sempre que lembrarem desses irmãos que estão no campo. Ele pede pela vida espiritual, salvação dos filhos, salvação dos portugueses, nascimento de uma nova igreja e sustento financeiro para continuar a espalhar o evangelho. Ele termina: Deus os abençoe graciosamente. Vou fazer uma oração para finalizar. Oremos. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Quero te pedir em especial pelo pastor Elias Júnior e sua família, que você possa estar dando o sustento necessário a ele, Senhor, financeiramente. Também que, se for a tua vontade, que seus filhos possam se converter e aceitar a ti como único e suficiente Salvador. Também quero te pedir pela salvação dos portugueses, Senhor, que use o pastor, e tanto o pastor como sua família, para levar o evangelho a eles, Senhor, e que for a tua vontade, que eles possam crer em ti. Também quero te pedir que possa surgir uma nova igreja lá, se for a tua vontade, Senhor, que vários irmãos possam estar pregando também o evangelho e assim possa surgir mais gente, Senhor, para o teu reino. Quero te pedir por tudo, quero te agradecer por tudo, em nome de Jesus, amém. Vamos todos cantar agora o corinho Venha Adorar. Señor.
Peço agora aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 118, versículos do 1 ao 17, para realizarmos a nossa leitura bíblica de hoje. Salmos 118, versículos do 1 ao 17. Salmo 118. O salmista louva a Deus por o ter livrado de muitos inimigos. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Diga agora, Israel, que a sua benignidade é para sempre. Diga agora à casa de Arão que a sua benignidade é para sempre. Digam agora os que temem ao Senhor que a sua benignidade é para sempre. Invoquei o Senhor na angústia. O Senhor me ouviu e me pôs em um lugar largo. O Senhor está comigo. Não temerei o que me pode fazer o homem. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam, pelo que verei cumprido o meu desejo sobre os que me aborrecem. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Todas as nações me cercaram, mas no nome do Senhor as despedacei. Cercaram-me e tornaram a cercar-me, mas no nome do Senhor eu as despedacei. Cercaram-me como abelhas, mas apagaram-se como fogo de espinhos, pois no nome do Senhor as despedacei. Com força me impeliste para me fazeres cair, mas o Senhor me ajudou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos há voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se exalta. A destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, mas viverei, e contarei as obras do Senhor. E para finalizar esses momentos de louvor, iremos cantar o hino do cantor cristão de número 456, o Estandarte.
Agora iremos para o momento da pregação da palavra do Senhor com o pastor Giro Cavalcante. Tenham todos uma boa pregação e boa noite. Boa noite, irmãos. A graça do nosso Senhor esteja com todos. Também queremos saudar e dar um abraço àqueles amigos que têm nos acompanhado também nessas transmissões pelas redes sociais. Nosso desejo é que Deus esteja falando grandemente ao nosso coração. Quero meditar com os irmãos nesta mensagem de hoje, o texto, a passagem bíblica de Êxodo, capítulo 15, e escolhi como tema do louvor à murmuração. Do louvor à murmuração. Em que momentos de nossa vida isso costuma acontecer? Talvez seja na hora do almoço, onde oramos, agradecendo pelo alimento, mas logo em seguida começamos a reclamar do arroz, do feijão, está salgado, que está isso ou aquilo. Ou pode ser quando recebemos o salário, no primeiro momento agradecemos por ter recebido, mas quando começamos a fazer as contas e percebemos que o dinheiro não vai dar para pagar tudo, aí o agradecimento logo é substituído pela murmuração. Respeitando as devidas proporções, foi mais ou menos isso o que aconteceu com o povo de Israel nessa passagem que nós vamos ler. Primeiro encontramos os israelitas louvando e adorando a Deus pela grande salvação a eles concedida. Mas logo em seguida vamos encontrar o povo reclamando e murmurando pela falta de provisão. Então, uma coisa é cantar louvores diante ali do Mar Vermelho. Outra coisa é louvar a Deus na medida em que caminhamos pelo deserto. Então, vamos ao texto e vejamos dois atos totalmente distintos do povo de Israel. Primeiro vamos ver do verso 1 ao 21 de Êxodo, capítulo 15, o louvor do povo de Israel, e em seguida nós vamos ver a murmuração do povo de Israel. Então, veja comigo aí, abra sua Bíblia, acompanhe o louvor do povo de Israel. Veja aí os versos iniciais, né? Diz: então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram dizendo: cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força, o meu cântico, ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército. Os seus escolhidos príncipes afogaram-se no Mar Vermelho. Os abismos os cobriram, desceram as profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em poder. A tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo. E com a grandeza da tua excelência derrubaste aos que se levantaram contra ti. Enviaste o teu furor que os consumiu como restolho. E com o sopro de tuas narinas amontoaram-se as águas, as correntes pararam como um montão. Os abismos coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos. Fartar-se-á minha alma deles. Arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento,
o mar os cobriu. Afundaram-se como chumbo em veementes águas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, admirável em louvores, realizando maravilhas? Estendeste a tua mão direita, a terra o estragou. O louvor do povo de Israel, nós encontramos aqui o primeiro cântico de louvor que ouvimos dos filhos de Israel, mas é triste dizer que nós ficamos com a impressão que foi praticamente o último. Mas eu queria registrar aqui, ou destacar, nessa primeira parte desse capítulo, do louvor do povo de Israel. Quem está louvando em primeiro lugar aqui, o louvor de Moisés e dos filhos de Israel, vai do verso 1 ao verso 19. O louvor de Moisés e dos filhos de Israel. Percebemos aqui que foi uma celebração pelo que Deus havia feito por eles. Algo no passado, né? Algo que Deus havia feito por eles no passado. No caso aqui, a redenção de Israel do Egito. Quando Deus tirou com o braço forte o seu povo do Egito, como vimos na semana passada, né? E então foi uma celebração pelo que Deus tinha feito por eles. Isso vai do verso 1 até o verso 12, como lemos aqui. E nesses versos, as palavras Deus e Senhor aparecem várias vezes, cerca de 10 vezes, indicando o reconhecimento de que a vitória pertencia e devia ser creditada apenas a Deus. Moisés tinha plena consciência de que o Senhor tinha lançado no mar o cavalo e o seu cavaleiro, demonstrando ser um pai cuidadoso para com o seu filho Israel, por isso merecia toda a exaltação. Essas palavras, irmãos, desse cântico foram tão impactantes e verdadeiras que foram usadas muito tempo depois, cerca de 500 anos, pelo salmista, e depois cerca de 1500 anos foram ditas pelo apóstolo João, lá no livro de Apocalipse, capítulo 15. Mas voltando aqui para o nosso texto, registrando, enfatizando aqui que foi uma celebração pelo que Deus havia feito por eles. No verso 3, Deus é chamado de homem de guerra, enfatizando como guerreiro divino, Senhor dos exércitos, como diz o Salmo 24. Uma metáfora militar aqui, né? Então, esse é um dos títulos aqui que nós encontramos várias vezes no Antigo Testamento. No verso 6 do nosso texto aqui é mencionada a tua destra, representando poder e honra. É esse o significado da mão direita de Deus. No verso 8, nós lemos aqui, diz o sopro de tuas narinas, ou o resfolgar das tuas narinas, amontoaram-se as águas. Então é uma linguagem metafórica aqui, né, falando do sopro das tuas narinas. Obviamente que Deus não tem nariz, mas é uma linguagem humana aqui, para mostrar que Deus agiu para que os ventos viessem e sepultassem os egípcios no fundo do mar. Nos versos 9 e 10, os verbos que aparecem aí, perseguirei, alcançarei, repartirei, está falando aqui, né, de Faraó, mostrando a arrogância do Faraó e dos egípcios. Só que a sua soberba foi aniquilada sob as águas, confirmando que o que está escrito lá em Provérbios 16, 18, que a soberba precede a ruína. Então, concluindo aqui essa primeira estrofe, por assim dizer, deste canto, nós temos os versos 11 e 12, destacando a tríplice descrição de Deus. Quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu glorificado em santidade? Quem é como tu em feitos gloriosos que operas maravilhas? Veja que o destaque sempre é para Deus. Então, esse é o primeiro aspecto desse cântico de Moisés e dos filhos de Israel.
Mas no segundo aspecto é que eles estavam celebrando o que Deus estava fazendo por eles, no presente. Nós vimos o que Deus fez por eles. E agora vamos ver, do verso 13 ao 16, era uma celebração do que Deus estava fazendo por eles. Ou seja, a maneira como Deus estava conduzindo Israel pelo deserto. Veja os versos 13 a 16. Tu, com a tua beneficência, guiaste a este povo que salvaste. Com a tua força, o levaste à habitação da tua santidade. Os povos o ouviram, eles estremeceram. Mandou apoderou-se dos habitantes da Filistia. Então os príncipes de Edom se pasmaram. Dos poderosos dos Moabitas apoderou-se um tremor. Derreteram-se todos os habitantes de Canaã. Espanto e pavor caiu sobre eles. Pela grandeza do teu braço, emudeceram como pedra, até que o teu povo houvesse passado. Ó Senhor, até que passasse esse povo que adquiriste. Então, é uma celebração pelo que Deus estava fazendo no momento presente na vida deles. Aqui estão sendo mencionados os acontecimentos ocorridos após a saída do Egito e a passagem pelo Mar Vermelho, principalmente porque esses eventos marcavam ali uma nova etapa da vida dos israelitas, como povo de Deus. Uma vez libertados da escravidão, eles deveriam caminhar em direção ao Senhor e em direção da terra prometida. O verso 13 é destacado aqui pelo uso da palavra beneficência, às vezes traduzida por amor, por bondade, e aponta aqui para a graça fiel do amor divino para com o seu povo, baseada ali na aliança do Senhor com o seu povo. Os versos 14 e 15 alistam ali em ordem os povos que Israel teria que enfrentar na sua peregrinação para a terra prometida. Os filisteus, os edomitas, os moabitas, além dos povos que habitavam ali na própria terra, junto com os cananeus. Nós temos os jebuseus, amorreus, girgazeus, heteus, heveus e fariseus. E nos versos 15 e 16, destaca-se a reação desses povos. Olha as palavras: estremecimento, agonia, perturbação, temor, esmorecimento, espanto, pavor. São as reações daqueles que não temem a Deus. Então, esse cântico de Moisés e dos filhos de Israel celebrou o que Deus estava fazendo por eles, o que Deus havia feito, a redenção deles, tirando-os do Egito, o que Deus estava fazendo, a maneira como Deus estava guiando e orientando o seu povo. E um terceiro aspecto é que esse cântico celebra o que Deus ainda iria fazer. Aqui nós vamos para o futuro, né? Eles ali olhando para o futuro, ou seja, a implantação de Israel na terra de Canaã. Isso está nos versos 17 a 19. Veja: tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu, ó Senhor, aparelhaste para a tua habitação no santuário. Ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará eterna e perpetuamente, porque os cavalos de Faraó com seus carros e com seus cavaleiros entraram no mar, e o Senhor fez tornar as águas do mar sobre eles, mas os filhos de Israel passaram em seco pelo meio do mar. Estes versos, irmãos, descrevem os acontecimentos que iriam ainda ocorrer depois da caminhada no deserto, ao entrar na terra prometida. Então Moisés deixa de falar como um historiador e passa agora a falar como um profeta. Os verbos parecem no futuro. Tu os introduzirás. Indica que toda a obra, desde a saída do Egito até a entrada definitiva na Palestina, seria a obra das mãos poderosas de Deus. Segundo alguns estudiosos, a frase plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, não indica uma referência ao Monte Sião, mas sim a toda a região montanhosa de Israel como território. Já outros
acreditam que era uma menção ao Templo de Salomão, que no futuro seria construído ali naquele local. E aí nós temos uma frase num desses versos que o Senhor reinará por todo sempre, indicando a soberania de Deus, o seu reinado eterno. Esse governo, num certo sentido, já ocorre, mas acontecerá de modo pleno durante o milênio e depois por toda a eternidade, no chamado estado eterno. Então, nós temos aqui, meus irmãos, o louvor de Moisés e dos filhos de Israel. A primeira parte desse canto. Além de Moisés e dos filhos de Israel louvando, nós vamos encontrar agora nos versos 20 e 21 o louvor de Miriam e das filhas de Israel. O louvor de Moisés e dos filhos de Israel, e agora nos versos 20 e 21, o louvor de Miriam e das filhas de Israel. Veja o que diz o texto. Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. Então nós encontramos aqui pela segunda vez a Miriam aparecendo. A primeira vez que ela apareceu foi cuidando de Moisés, quando ele foi colocado nas águas do Nilo, está lá em Êxodo capítulo 2. Aqui ela vai aparecer, ou ela aparece, liderando um grupo de louvor composto apenas de mulheres. E dois detalhes merecem destaque aqui sobre o louvor de Miriam e das filhas de Israel. O primeiro é o modo do louvor, no verso 20 aí, onde nós acabamos de ler. Então, um maravilhoso coral de vozes femininas, com tamboris e danças, celebravam ao Senhor. Aqui Deus foi louvado por meios não convencionais, podemos dizer assim. Ao que parece, foi um ato espontâneo e informal dessas mulheres. Era comum as pessoas procederem assim em ocasiões de vitórias militares. Então, era algo bem informal aqui. Já em cerimônias mais litúrgicas, aí havia uma formalidade, o louvor era mais organizado, era regido por princípios reguladores do culto, no tabernáculo ou no templo. E ali a adoração não podia ser feita de qualquer maneira, nem por qualquer pessoa, e sim de acordo com as orientações, as prescrições reveladas pelo próprio Senhor. Então, o modo do louvor está aqui no verso 20. No verso 21, o motivo do louvor de Miriam e das filhas de Israel foi pela gloriosa redenção, pelo grande livramento operado por Deus às margens do Mar Vermelho. Naquela ocasião, os hebreus passaram pelo mar sem molhar os pés, enquanto os egípcios morreram afogados. E provavelmente essas mulheres estão aqui cantando e há como que um refrão aqui no canto. As mulheres dizem uma coisa e outras repetem como se fosse um refrão. Parece que a frase do versículo 21, bem parecida com o verso inicial aqui desse capítulo, é como se fosse um refrão do canto. Então, meus irmãos, aqui nós temos esse salmo de louvor a Deus, né? Que palavras inspiradoras, um exemplo para nós. Diferentemente de muitas das músicas e dos louvores de hoje, perceba que não há sequer uma nota a respeito dos próprios filhos de Israel. Todo o seu conteúdo destaca a pessoa de Deus. O salmo destaca quem é o Senhor, o que ele fez e o que ele fará. Será que não necessitamos rever algumas das nossas músicas, dos nossos momentos de louvor em nossas comunidades? Muitos deles destacando muito os sentimentos dos homens, de vez de destacar a pessoa de Deus e as suas grandes obras. Então, lembra do tema da nossa mensagem? Do louvor à murmuração. Até aqui no nosso texto, nós vimos Israel louvando.
Moisés e os filhos de Israel, Miriam e as filhas de Israel, louvando. Mas o texto continua. Vamos ler aí do verso 22 ao verso 27. Me acompanha aí e perceba o que diz o texto. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sul e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara porque eram amargas. Por isso chamou-se o lugar Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizer o que é reto diante de seus olhos, e inclinar os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Eli, e havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. O segundo ponto aqui da nossa mensagem é a murmuração do povo de Israel. Eles passaram do louvor, o louvor do povo de Israel, agora nós estamos vendo a murmuração do povo de Israel. Vai ser a primeira de uma série ininterrupta de reclamações e murmuração do povo de Israel durante os 40 anos da caminhada deles no deserto. A partir desse ponto, os encontraremos sempre a reclamar, a murmurar durante toda a viagem. Nada os satisfazia. A cada passo encontravam algo que não os agradava. Estavam constantemente lembrando do passado, desejando coisas que tinham ficado para trás. Mas por que eles mudaram tanto desse início tão bonito e de um louvor agradável a Deus? Por que mudar agora para essa murmuração? Não só aqui nessa passagem, mas no ensino bíblico de modo geral, nós podemos alistar 5 razões que explicam aí quando nós mudamos do louvor a Deus para a murmuração. Substituímos a murmuração em lugar do louvor. E eles lá e nós ainda hoje. É bem possível que uma dessas razões explique a nossa murmuração. Eles murmuraram primeiramente por causa das dificuldades. Uma coisa era ficar junto do mar, livres do inimigo, mas outra coisa era caminhar dia após dia pelo deserto, suportando as dificuldades e os desconfortos da caminhada. Eles murmuraram por causa da falta de visão futura. Perderam de vista o alvo maior, que era a conquista da terra prometida, a conquista de Canaã. Eles murmuraram porque se esqueceram de Deus. Eles se esqueceram de que Deus estava sempre presente com eles, suprindo suas necessidades, dirigindo seus passos, protegendo-os dos perigos, qualquer que fossem eles. Uma quarta razão, eles murmuraram por causa das circunstâncias, porque fixaram mais os seus olhos nas circunstâncias difíceis do momento do que no futuro de uma vida estável e próspera na terra prometida. Em quinto lugar, eles murmuraram porque faltou paciência. Os israelitas não tiveram paciência suficiente para aguardar a concretização da obra do Senhor, no tempo do Senhor. Eles se precipitaram, queriam que tudo acontecesse rapidamente no tempo deles. Esqueceram-se de que Deus é soberano e sabe o que é melhor para nós. Então, isso que nós falamos aqui é muito apropriado para a gente fazer uma análise, irmãos, porque aqui muitas vezes nós mudamos do louvor para a murmuração. Muitas dessas razões explicam isto. Mas eu queria ver outros detalhes aqui no texto, na parte final do nosso texto, que vão nos
nos explicar, nos mostrar porque houve essa mudança aqui e o povo começou a murmurar. Veja nos versos 22 e 23 que nós encontramos o problema. Diz que no verso 22, o problema ali foi que depois de 3 dias no deserto, eles não acharam água. Então, ao iniciar a jornada pelo deserto, o povo estava caminhando em direção ao Sinai para se encontrar com Deus e adorar a Deus. E depois de 3 dias de marcha cansativa, tiveram o grande desapontamento de não encontrar água. No verso 22 mostra isso. Imagine você caminhando ali com sede e sem ter água para beber. Mas depois no verso 23 eles encontraram água, mas diz o texto que eram águas amargas que não podiam ser ingeridas. Esse foi o problema que fez o povo murmurar contra Moisés e, consequentemente, contra Deus. Né? No verso 24 diz, e o povo murmurou. Então, nós temos aí o problema. No verso 24, nós temos a pergunta. Que pergunta é? Diz, o povo murmurou contra Moisés, dizendo que haveremos de beber. Quando você vai lá para o ensino de Jesus, em Mateus capítulo 6, ele falando sobre a preocupação, lá ele diz, não vos preocupeis pelo que haveis de comer, nem pelo que haveis de beber. E no ensino de Jesus, ou segundo o ensino de Jesus, esse tipo de pergunta, que havemos de beber e que havemos de comer, no nosso texto aparece só a primeira pergunta, que havemos de beber, mas se você seguir aí, já entrando no capítulo seguinte, o povo vai também reclamar porque não tinha o que comer. E segundo o ensino de Jesus, esse tipo de pergunta revela um coração ansioso. O povo não estava priorizando a Deus, e sim coisas materiais. Muitas vezes nós agimos da mesma forma, irmãos. Valorizamos demais as coisas materiais. O que é que eu vou comer? O que é que eu vou beber? A gente fica lembrando que Jesus disse, nem só de pão viverá o homem. Deus parece que quer ensinar isso aqui ao seu povo ali naquela caminhada no deserto. Nós temos o problema, nós temos a pergunta, nós temos em terceiro lugar a petição, no verso 25, a primeira parte. E ele, Moisés, clamou ao Senhor, demonstrando muita paciência e muita fé. Moisés apresentou a Deus a questão, né, o problema que tinha ali surgido, e ele fez a coisa certa, meus irmãos. Vai apresentar aquele que poderia resolver, demonstrando confiança em Deus. Era para o povo ter agido assim. No lugar de murmurar, era para o povo ter orado. No lugar de murmuração, deveria ter havido oração, pedindo que Deus respondesse, pedindo a Deus que resolvesse, pedindo a Deus que suprisse. Afinal, Deus tinha feito um grande milagre. Isso aqui não era nada em comparação àquele livramento que Deus tinha dado ao povo ali, quando o povo ficou num beco sem saída. Lembra que falamos na mensagem do domingo passado? Então, Moisés aqui, nós temos a petição de Moisés. Moisés apresenta a questão a Deus e pede para o Senhor resolver aquele problema. No verso 25, nós temos a providência. Diz que Moisés clamou ao Senhor e o Senhor mostrou-lhe uma árvore que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. E ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Então, Deus, demonstrando também muita paciência e benevolência, orientou a Moisés que lançasse uma árvore nas águas, ou sobre as águas, e Moisés procedeu dessa maneira, e diz o texto que as águas se tornaram doces, e o povo, então, pôde beber. Além disso, Deus deu também estatutos ao povo. Não sei, fico com a impressão como que dizendo que o povo deveria viver pela sua palavra.
não só de coisas materiais como comida e água, mas era pela palavra de Deus, pelos os estatutos e as ordenanças da palavra do Senhor que eles deveriam viver. Então nós temos a providência aqui de Deus. No verso 26, nós temos a promessa. Deus diz: se ouvires atento à voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Deus prometeu que se eles obedecessem aos seus mandamentos, nenhuma praga os atingiria. Que promessa maravilhosa! Deus sempre está pronto a nos abençoar. Nós temos aqui, diante de um problema, diante do pecado do povo, uma revelação maravilhosa da pessoa de Deus. Um dos seus vários nomes sendo revelados aqui. Um dos nomes de Deus é Jeová Rafá, que significa o Senhor que sara, né? Sendo aqui revelados depois de uma murmuração do povo, por causa de uma murmuração do povo. Deus mesmo, ou apesar das nossas murmurações, Deus se revelando e manifestando a sua pessoa e o seu poder. Jeová Rafá, o Senhor que sara. Como estamos precisando, meus irmãos, de uma intervenção sobrenatural desse Deus que cura, diante dessa pandemia que estamos vivendo e presenciando, lá fora, em várias partes do mundo, e chegando no Brasil e se aproximando de nós. Certamente que você já tem um conhecido, algum familiar que já tem sofrido com essa pandemia. Então, roguemos a Deus, irmãos, a esse Deus que cura. Não acreditamos que há o dom de cura, que pessoas têm o dom de cura, mas nunca deixamos de acreditar que Deus é um Deus que cura. Você não pode usar esse texto aqui, não é o objetivo desse texto, nos ensinar que a gente nunca vai ficar doente. O povo de Israel, em outros momentos, ficou doente e o povo morreu. Senão, se fosse aqui interpretar literalmente aqui e de modo absoluto aqui, o povo nunca mais tinha ficado doente e o povo não tinha morrido. Então, obviamente que o texto não quer nos ensinar que nunca ficaremos doentes, nem está dizendo também o texto que sempre Deus vai nos curar. Então, tem uma aplicação bem específica aqui, que enquanto o povo estivesse ali, na sua caminhada pelo deserto, Deus não iria permitir que as enfermidades, nenhuma enfermidade eles teriam ou não iriam ficar doentes. Aquelas enfermidades que ocorreram lá no Egito não iria ocorrer com eles. Mas nós temos uma aplicação aqui que o nosso Senhor é poderoso para nos curar. E, por fim, no versículo 27, nós temos a paz voltando ali a reinar na vida do povo. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Depois da experiência das águas amargas, Deus proporcionou aqui essa grande bênção. Chegaram a Elim, um local onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali eles puderam acampar e descansar. Deus, mais uma vez, demonstrando que pode suprir as nossas necessidades, quaisquer que sejam elas. Você crê nisso? Depois de Mara, que significa amarga, há sempre um Elim providenciado por Deus para o nosso bem-estar. Nós podemos esperar suas providências. No tempo certo, Ele vai agir em nosso favor. Uma das lições que essa passagem deixa para nós é sobre a vida, sobre a nossa vida.
Se a nossa vida fosse feita só de provas e de águas amargas, nós ficaríamos desanimados e a gente não aguentaria, irmãos. Mas também se a vida fosse só de prazeres, nós não aprenderíamos a desenvolver o nosso caráter. Nós não aprenderíamos coisas como paciência, como fé, confiança em Deus, se a vida fosse só de sombra e água fresca, né? Então Deus, em sua sabedoria, Ele concede nos tempos de provas, como as águas amargas de Mara, e tempos de paz, como aquelas águas ali que eles encontraram naquele local chamado Elim. Então, meus irmãos, aqui concluindo, será que nosso murmurar tem sido maior do que o nosso louvor? Assim como os israelitas, nós também podemos passar rapidamente de um período de adoração e louvor a Deus para um tempo de murmuração e reclamações. Parece até que a gente esquece quantas vezes nós experimentamos e temos experimentado a graça, a misericórdia, o poder e a soberania de Deus em nossas vidas. E começamos a reclamar e a murmurar. Esquecemos rapidamente daquilo que Deus fez e faz por nós a cada dia e o que Deus vai fazer, como diz aquele cântico, por tudo que tens feito e por tudo que vais fazer. Então que Deus nos proteja dessa atitude que muito desagrada o seu coração, que é a murmuração. Que Deus nos ajude a substituirmos as nossas murmurações por adoração. Assim como os hebreus, nós temos motivos suficientes para louvar a Deus. Pela poderosa redenção em Cristo, Deus nos libertou do Egito, das mãos do faraó. Ou seja, Deus nos tirou do mundo, das mãos do inimigo. Nós temos motivo para louvar a Deus pela orientação, pela maneira como Deus tem guiado a nossa vida no tempo presente. E nós temos motivos para louvar a Deus pelas grandes vitórias futuras que certamente Ele irá nos conceder. Portanto, irmãos, se temos murmurado, vamos pedir perdão ao Senhor. Eu sei que os tempos estão difíceis, não está fácil para ninguém. E é muito fácil começar a murmurar e a reclamar de Deus, ficar até desapontado com Deus. Por que é que Deus está permitindo isso? No mundo, no Brasil, na minha família, pastor, por que é que Deus está permitindo isso? E começarmos a murmurar. Mas que a gente não cometa esse erro que o povo de Israel cometeu. Que possamos trocar as nossas murmurações por adoração ao Senhor. Amém? Que Deus possa ter falado ao seu coração. Nós ainda vamos dar continuidade ao nosso culto. Que Deus lhe abençoe, nos abençoe e nos dê uma semana de paz. Boa noite, irmãos. Minha participação no culto de hoje será com um louvor da Igreja Batista Manancial em Fortaleza, que tem por título O Senhor da Criação. Tudo que existe veio da palavra do Senhor. Cada ser detalhe traço ele mesmo desenhou. Tudo Deus criou para seu louvor, na sua glória rastros nos deixou. Ele fez na criação canção que expressa o seu louvor. Posso ouvir na imensidão do céu as aves a cantar. Vejo lindas árvores que ao vento estão a farfalhar. São tão belos o rugido do mar e os celestes astros a brilhar. Ao seu Criador a criação está a celebrar. Toda a vasta criação vem render-lhe adoração. Que belezas incontáveis é a sua canção.
formou o homem e a mulher só para o seu louvor. O casal, porém, pecou diante do seu Criador. Satanás seu reino implantou, sobre a terra a morte espalhou. Devastada a criação, suplica por um Redentor. Cristo veio ao mundo, sua glória celestial deixou. O Senhor da criação aqui provou seu grande amor. Nossa dívida na cruz pagou, pela graça, pelo seu favor. Fez da nossa vida uma canção que expressa o seu louvor. Toda a vasta criação vem render-lhe adoração. De belezas incontáveis é a sua canção. Ó Santíssimo Senhor, Deus Supremo Criador, com a criação queremos te louvar. Amém. Senhor Deus amado, Pai querido, eu quero te agradecer por este momento aqui, pela palavra ministrada pelo nosso pastor. Abençoa cada dia, Senhor, o nosso pastor, toda a sua família. Cuida deles, cuida de cada irmão da nossa igreja, cada familiar nosso, Senhor. Que essa semana possa ser abençoada. Te pedimos proteção, te pedimos saúde, meu Deus. Cuida do nosso corpo, da nossa mente, em meio a tudo que temos enfrentado. Sabemos que é o Senhor que nos sustenta e eu te agradeço pelo teu amor e por tua misericórdia para conosco. Abençoa cada um, é assim que eu te oro, é assim que eu te agradeço, em nome de Jesus, amém.